Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Agora estou aqui de volta com a nona aula de filosofia. Agora vamos desbanalizar o que é moral nietzschiana, né? É, Nietzsche ele surge de uma compreensão de vida relacionada ao conceito de vontade de potência. Ou seja, é como um jogo de forças da qual os indivíduos são apenas uma expressão. Então, segundo ele, vai dar para a gente assim compreender, analisar um pouquinho sobre essa vontade de potência, sobre o que é moral, o porquê, como surge a moral, o porquê que o homem se submete à moral, né? E vamos ver então um pouquinho sobre a vida dele, de Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche, ele nasceu em Hocken, cidade do então Reino da Prússia, em 1844. Descendente de pastores luteranos, o pensador contemporâneo dedicou-se aos estudos de teologia desde a sua juventude. Em sua adolescência, ele começou a encontrar contradições nos escritos cristãos e passou pouco a pouco a questionar a religião em que foi doutrinado. Então, assim, ele foi educado, né? Com pastores luteranos, filhos de pastores. Mas quando chegou na adolescência, ele começou então a analisar e perceber as contradições do que estava escrito pelos cristãos, né? E pelo que estava acontecendo no cotidiano normal dos adolescentes, quando começa a analisar as religiões, né? Em 1968, Nietzsche tornou-se professor de filologia da Universidade da Basileia e, em 1872, publicou o seu primeiro livro, intitulado O Nascimento da Tragédia, no qual analisou a cultura e a vida dos gregos clássicos a partir das tragédias produzidas no período. Seus estudos também apontaram para a vida moral daquele povo e o modo como eles encaravam a religião, as vontades e desejos corpóreos e a diferenciação entre as pessoas. Então, esse livro dele retrata, né, esse pensamento começou perceber essa contradição do que estava escrito nas escritas cristãs com o que estava posto, né, no cotidiano do homem. Para os gregos antigos, a força e a fraqueza eram os fatores constituintes da bondade e da ruindade dos homens. O forte era bom, o ser fraco era ruim. Isso faz a gente começar a refletir sobre quando a igreja tinha o poder nas mãos, né? Que nós citamos que a igreja tinha um comportamento ruim porque massacrava, porque matava, né? Mas para os gregos antigos, o que era o forte era bom, quer dizer, os guerrilheiros eram bons e quem era fraco era aquele que não tinha opinião própria, ou então aquele que não se fazia pertencer ao grupo, né? Aqueles que lutavam contra, na verdade, as crenças que a religião passava, né? Repassava de geração a geração. A moral cristã opera, segundo o filósofo, uma completa inversão desses valores antigos. O que era considerado bom, forte, corajoso, altivo e contestador, passou a ser considerado característica do homem mau. Então, nessa moral, segundo ele, os estudos de Nietzsche, ele inverte os valores. O bom, que era o forte, corajoso, altivo e contestador, passou a ser considerado a característica do homem mau, aquele que prejudica o outro. O que era considerado ruim, que era quem submetia, né, a submissão, a humildade e fraqueza, passou a ser considerada característica do homem bom. O que é submisso, aquele que era humilde, né, o fraco, passou a ser considerado pelo estudo moral de Nietzsche, tá? Esse movimento não só inverte os valores, como também troca o termo ruim por mal. Segundo, porque o que é ruim? Eu como a comida, o sabor é ruim? Por mal, a comida é mal? Não. Né? Então, é só pensando assim nesse termo, né? Nessa troca do ruim por mal.
Segundo Nietzsche, essa inversão de valores se torna regra para a sociedade contemporânea e é capaz, a partir do momento em que se tornou a regra moral para o Ocidente, de castrar a natureza humana. Então, segundo essa inversão de valores, segundo ele, passou-se então a castrar a natureza humana, a enfraquecer as pessoas, pois ela tira a centralidade da vida na própria vida natural, fisiológica e biológica e concentra-se em uma vida voltada para o além, a promessa cristã de uma vida eterna após a morte. Então, analisando, né, esse pensamento, a gente prega, né, que nós temos que ser bons pensando a vida após a morte, pensando depois que eu me for. Então, todo o meu comportamento, as minhas atitudes aqui nessa vida, está voltada para o além, voltada para após a morte, segundo, né, essa doutrina. Aí coloquei aqui umas falas dele, né, que eu achei interessante. O juízo bom não provém daqueles aos quais se faz o bem. O juízo bom não provém daqueles aos quais se fez o bem. Porém, os bons mesmos, isto é, os nobres, poderosos, superiores em posição e pensamento, que sentiram e estabeleceram a si e a seus atos como bons, ou seja, de primeira ordem, em oposição a tudo que era baixo, de pensamento baixo, vulgar e plebeu. Então, não vinha dos plebeus, né? Então, o juízo bom é daquele que se fez o bem, né? Foram os bons mesmos, foram bom mesmo, isso é, os nobres, os poderosos, superiores, em posição ao pensamento. Então, os nobres, o bem seria para os nobres, segundo essa visão, né? Nessa dissertação que ele fez. Quem era baixo seria a classe, a plebeia, né? A classe baixa, o vulgar. Outra dele, a moral é essencialmente um meio de defesa. Como tal, ela é símbolo do crescimento incompleto do homem couraçado estoico. Então, a moral é essencialmente um meio de defesa. Então, é um controle, né? É um símbolo de crescimento incompleto, segundo ele, né? No livro A Vontade do Poder, segundo o pensamento de Nietzsche. A genealogia do moral. Posteriormente, esse filósofo criticou os valores morais, criando em contrapondo a genealogia da moral que estudava a história dos valores morais, concluindo que o bem e o mal existem apenas na concepção moral, elaborada pelos interesses dos humanos. Então, eu só pratico bem se eu tenho interesse em receber algo. Eu pratico mal se eu quero retrucar, quero transparecer algo. Segundo ele, né, a moral serve para isso. Essa concepção de bem e mal originaram-se com o judaísmo e o cristianismo, impondo às pessoas um sentimento de dever, culpa, pecado e dívida. Lá pensando, lembrando lá da Igreja Católica, né, a cobrança das indulgências, se eu tenho pecado, se eu agir mal, segundo a cristandade, se o meu comportamento for mal, eu vou pagar com dinheiro, pagar a minha dívida, a culpa, né? Eu tenho dever, um sentimento de dever que impunha as pessoas a ter uma moral não perfeita, mas procurando elaborar através dos interesses. Qual era o interesse, né? Me livrar do pecado. E a gente sabe que para se livrar do pecado, fala-se muito em perdão, né? Hoje, né? Fala muito em perdão, perdoar as pessoas que te fizeram mal, mas esse perdão é tão difícil de se dar, né? Para quem agiu mal com você. Mas na concepção de Nietzsche era essa visão. Eu pratico bem sempre com interesse, sempre com intenção de receber algo. O bom é aquilo que o homem achou útil para si, vindo do outro. O bom é aquilo que se não foi útil para mim,
eu não é bom. Só é bom se for útil para minha vida. Aquele que as pessoas me passam. A utilidade mesquinha, a referência a outros para pensar e agir, tornando-se para Nietzsche uma origem marcada de uma inércia duvidosa e de um hábito sem graça. Então, a utilidade mesquinha, aquilo que eu acho que é só para mim, em referência aos outros, né? Segundo ele, seria um hábito, né? Uma inércia, né? Algo sem graça. Um hábito que não teria graça. Outra dele. Jamais alguém fez algo totalmente para os outros. Todo amor é amor próprio. Pense naqueles que você ama. Cave profundamente e verá que não ama eles, ama as sensações agradáveis que esse amor produz em você. Você ama o desejo, não o desejado. Olha como isso é profundo. Jamais alguém fez algo totalmente para os outros. Não se faz para os outros, mas eu faço porque eu me sinto bem. E isso é propagado, né? A solidariedade. Eu não pratico a solidariedade porque eu amo o outro, mas é a sensação que eu sinto quando eu ajudo o outro. Né? Dá pra gente assim analisar esses, né? Esse nosso momento. Todo amor é amor próprio. Pense naqueles que você ama. Cave profundamente e verá que não ama eles, ama as sensações agradáveis que eles produzem em você. Então aqui mexe com o nosso sentimento e com a nossa moral. Você ama o desejo de se sentir bem e não ama o desejado. Quando eu não, é difícil a gente, é complexo, né? A gente analisar esse pensamento, mas nos faz refletir, né? Segundo as ideias de Nietzsche, ele é bem categórico nesse sentido, né? Aí outra dele. Se eu te dissesse que o amor é só uma troca de interesses egoístas, que todo o romantismo é apenas criação e ilusão da mente humana, você me dá o que eu preciso, que eu te dou o que você quer. Olha só. Se eu te dissesse que o amor é só uma troca de interesse, que é egoísmo, porque quando eu penso só para mim, penso só no meu eu, né? Estou desenvolvendo o meu egoísmo. Que todo o romantismo é apenas criação e ilusão da mente humana, então todo aquele romantismo que eu passo, eu estou pensando no que eu vou receber de volta. Você me dá o que eu preciso e eu dou o que você quer. E aí, vice-versa, né? Filosofar isso aqui, essa frase aí não é fácil não, hein? É bem complicada. Aí eu tenho aqui, coloquei esse quadrinho porque eu achei interessante. Dos atletas de Nietzsche. Estou aqui com o Binha, autor dos 2 gols no jogo. E aí, Binha, a quem você dedica esta vitória? O repórter pergunta, né, pro jogador. Aí ele, bom, primeiramente a mim mesmo. É a minha vontade de potência que me levou a romper com a estrutura platônica, socrática do pensamento. Então veja aí, a minha vontade, em cima primeiro a mim, porque é a minha vontade de potência que sobressaiu em cima do amor platônico, das ideias de Sócrates, né? Faça-te o que você quer para você mesmo, faça para o outro o que você quer para você mesmo, todos os pensamentos socratianos aí. Para me manter aberto ao caos e à irracionalidade do devir, tornando-me, enfim, o verdadeiro Obermensch. Então, é a vontade do devir, né? Lembra lá dos pensamentos, né? Para me manter aberto ao caos e à irracionalidade do devir, tornando-me, enfim, o verdadeiro Obermensch, que é no caso, queria dizer assim, por ter sido campeão. Primeiramente, eu dedico a mim mesmo. Então, olha aí, trabalhando-se o egoísmo, né? Do amor a si próprio. Dá pra gente analisar nessa questão sobre como nós agimos, pensando
Primeiro eu faço o gol porque eu vou fazer, porque eu vou me sentir bem. E depois sim, pro outro, né? Aí na apostila de vocês, vocês têm essa imagem que eu coloquei aí na página 12. Vocês têm essa imagem, o rebanho, né? Uma imagem do Malve, o retorno do rebanho. Está no Museu de Filadélfia, né? Para Nietzsche, aquele que se guia pela moral de fracos age como um animal que permanece no rebanho em decorrência dos sentimentos de identificação e segurança que o grupo lhe proporciona. Então, olha, aquele que se guia, né? Pensando assim, rebanho, a imagem é fictícia, pensando em nós. Nós agimos, se nós nos deixamos guiar pela moral dos fracos, né, do rebanho, permanece a decorrência do sentimento de identificação. Então, eu continuo com a identificação dos fracos. E aí não vem aquela, a segurança, o grupo lhe dá segurança porque você está ali no meio. Todos fazendo o papel desse sentimento da fragilidade. Segundo ele, ele afirmava que o indivíduo, sob domínio da moral dos fracos, teme a solidão. Então, olha, pensando lá na moral, na vivência de vocês, aquele adolescente que se deixa levar pelos outros colegas e não se põe, não tem ideia própria, não tem opinião própria, ele acredita e vai só naquela moral dos amigos, ele tem medo de ficar sozinho, então ele acaba, né, vivenciando em cima daquelas ideias, não colocando a ideia dele para fora. Ele se sente impotente sem a explicação e o sentido que o grupo oferece à sua realidade. Então ele não tem, né, ele se deixa levar pelos fracos, com medo de quê? De sentir solidão. Tem até aquela fala das pessoas, assim, é coisa bem comum, né? De quem toma uma cerveja, quem gosta de uma cerveja. Então, as pessoas se reúnem para tomar cerveja. Se eu não faço parte desse prazer de vivenciar, de tomar cerveja junto, muitas vezes as pessoas se deixam, começam a também fazer parte do grupo, mesmo não gostando muito, mas para não ficar sozinho, para se sentir no grupo. Então, isso é uma fraqueza, né, do ser humano. Sendo a refém da obediência, ele sente necessidade da paz do rebanho, da resposta à felicidade eterna. Longe de sua moral, o homem fraco não sabe quem é. Então, se ele está longe da moral, se ele está sempre sendo comandado por esse rebanho, ele não se deixa reconhecer a moral dele mesmo. Ele acaba não se identificando com o que ele é. Se torna uma pessoa frágil, na verdade. Sujeitado, rende-se e passa a formular regras morais que apregoam a igualdade. No lugar da singularidade, o rebaixamento do lugar da grandeza, a banalidade no lugar da criatividade e a escravidão em detrimento da força e a obedecer elas. Assim, diluído na coletividade, nivelado sob igualdade, o homem moderno teme a si mesmo e foge para a proteção do rebanho. Então, para viver em coletividade, eu preciso me doar para que não tenha, para que eu viva sem conflitos, né? Eu não contradizo o meu pensamento. Se eu não entendo, não concordo com tal lei, eu não vou contra. Eu simplesmente vou convivendo na coletividade para que eu viva de igualdade com o homem, né? E assim eu consigo a proteção do meu rebanho, eu continuo, né, a vivenciar esse sentimento, né, de moral. Então, aí é que dá pra gente perceber, vocês perceberem, que a moral, ela não é eterna, ela muda, né? Então, essa moral é segundo Nietzsche, que até hoje, se a gente for começar a analisar, hoje, o que é moral, o que faz parte de ética e moral, mudou-se muito. Essa aqui é a concepção que Nietzsche tinha para nós. Na apostila, na página 12, vocês têm ele para ler e refletir.
Eu só vou fazer um comentário do texto, depois vocês vão fazer como tarefa. Até agora, foi sobre bem e mal que pior se meditou. Dentro do bem e o mal, que pior se meditou. Foi sempre um assunto perigoso demais. A consciência, a boa reputação, o inferno em certas circunstâncias e a própria polícia não permitiam e não permitem nenhuma imparcialidade. Em presença da moral, justamente como em face de toda autoridade, não se deve pensar e muito menos falar que se obedece, desde que há mundo nenhuma autoridade ainda teve boa vontade para se deixar tomar como objeto de crítica e criticar logo a moral. Tomar a moral como problemática, como? Isso não é imoral, mas a moral não tem somente autoridade sobre toda a espécie da intimidação. Sua segurança está ainda mais em uma certa arte de enfeitiçamento de que ela entende, ela sabe entusiasmar. A moral entende justamente desde a antiguidade de tal arte de persuasão. Não há nenhum orador ainda hoje que não buscasse seu auxílio, ou se, por exemplo, nossos anarquistas falarem como falam moralmente para persuadir, acabam por chamar a si próprios ainda os bons e justos. Então, é um texto bem complexo, né? Nietzsche tinha essas ideias. É somente para a gente analisar da onde vem o bem e mal. E pensando que, segundo Nietzsche, o bem e o mal, geralmente, nós fazemos o bem pensando em receber o sentimento que vai nos dar, né? Nós sentimos um prazer, nós nos sentimos bem, recebendo o bem do outro, e não porque amamos o outro, segundo as ideias de Nietzsche. Essa moral, então, seria, né, a troca. Com base no texto, cite casos atuais em que a moral é utilizada como argumento para persuadir as pessoas a favor de indivíduos e condutas cuja moralidade merecia um exame mais aprofundado. Então pensa, né, para você analisar que moral, o que foi que vocês já viram alguma pessoa persuadir a outra, né, em favor de condutas. Vamos pensar se as lideranças políticas, como é que elas pregam essa moralidade, ou se o ser bom e justo, né? Pensamos também, né, nos amigos, nas lideranças religiosas, o que é bom, como é que eles propagam essa moralidade, para que a gente siga esses exemplos. Essa leitura aqui é para a gente refletir mesmo sobre o que nos propõe, né? No momento, a vida em que a gente está vivenciando, pensando na moralidade. Aí na página 13, vocês têm um outro texto de conexões também de Nietzsche. Do mesmo modo que um leitor de hoje não lê todas as palavras, ou muito menos sílabas, de uma página, em vez disso, tira de 20 palavras, mais ou menos 5 ao acaso, e adivinha o sentido que supostamente compete a essas 5 palavras. Olha, é sério, hein? Não se lê nas entrelinhas, né? Tira lá as 20 palavras para entender. Tampouco vemos uma árvore exata e completamente tendo em vista folhas, ramos, cor, figura. É-nos tão mais fácil fantasiar um mais ou menos de árvore, mesmo em meio às mais raras vivências. Fazemos ainda o mesmo, inventamos a maior parte da vivência e dificilmente somos coagidos a não contemplar como inventores algum evento. Isso tudo quer dizer, estamos desde o fundamento, desde antiguidades, habituados a mentir, ou para exprimi-lo de modo mais virtuoso e hipócrita, em suma, mais agradável. Somos mais artistas do que sabemos. Pesado, né? A gente começa a dar a impressão assim que a gente está vivendo nessa época, né? Falando sobre essa interpretação, quando nós vemos
palavras e não julgamos o que está escrito, não interpretamos o que está escrito ali, além das entrelinhas, e a gente acaba fantasiando, acaba falando, expondo opiniões, sem ao menos tentar interpretar o texto todo, né? Então, o que ele fala é muito interessante, né? Estamos habituados a mentir. Nós falamos que a mentira tem perna curta. Mas em certos momentos, nós estamos acostumados a ouvir, a seguir morais, essas morais, a moral que nos é imposta, que a gente vivenciando constantemente, a gente acaba vivendo uma hipocrisia, na verdade, né? Segundo ele, nós somos mais agradáveis, nós somos mais artistas do que sabemos. A gente tenta mais fantasiar do que ter sabedoria. Pesado, né? Aí vocês têm duas questões para vocês responderem. Sintetiza as afirmações do texto em uma frase. Então, vamos procurar aqui uma afirmação do texto, né? Simplesmente uma frase. O que ele quer dizer? Que julgamento ele está fazendo? Está fazendo uma análise do quê? Né? A B. Relacione a frase que você registrou na questão anterior aos discursos de ódio divulgados com frequência nos meios de comunicação, em especial atualmente na internet. Então vamos pensar nessa frase que você elaborou, que o texto te trouxe de bagagem, né, de conhecimento, de interpretação, e aí você vai tentar relacionar com esse discurso do ódio que a gente convive constantemente, né, nos meios de comunicação. O que ele tenta? Ele está falando que a gente vive mais, nós estamos habituados a mentir. Por quê? Então tenta fazer, né, uma relação entre o que Nietzsche traz no texto e o que o discurso do ódio divulga, né, na mídia, fazendo uma comparação do texto do Nietzsche com o que a gente vive na atualidade. Ok? Então essa é a tarefa, né, de vocês dessa aula, que é a página 12 e 13. A página 12 para ler e refletir, esse texto que eu já fiz comentário, e nas conexões sobre esse texto que eu fiz comentário também. Beleza? Agora eu vou passar para vocês as páginas da apostila, as atividades que vão ser vistadas, né, no sábado, que nós teremos o visto das atividades. Então, eu vou vistar da página 7, né, na reflexão em ação, a página 9, que é a troca de ideias, tá? É claro que se tem alguma aqui no número 2 para vocês compartilharem com os colegas, não vai ser compartilhado, né? Só para fazer a letra A e B, aqui vai ser vistado. A página 10, conexões também. E depois a página 12 da aula de hoje. E na página 13, que é da aula de hoje. Então, essas páginas serão vistadas no sábado. Gostaria que vocês prestassem atenção, né, nesse final que vocês têm que vistar. Não ficar me perguntando lá no WhatsApp, professora, que página você vai vistar? Qual é a atividade? Já fiz essa revisão, recapitulação, para que vocês soubessem. Quem está usando a apostila, como eu já falei lá em sociologia, né? Quem está usando a apostila do outro, apague, faça com as suas palavras. Se você fez numa folha, cole no lugar dessas atividades que eu abro e vou vistar, vou dar meu visto em cima da folha que você fez. O que não pode deixar é sem fazer essas atividades com as tuas letras, tá? Tenho aí, se eu não estou enganada, é a Tamara, né, que está usando a apostila emprestada. Nada contra, mas desde que você faça todas as atividades com as tuas letras, ok? Bom, então por hoje é só. Boa semana para vocês, bom descanso. E tô aqui esperando que a gente volte logo, mas eu acho que antes de 30 dias nós voltaremos. Estou aqui brigando com a internet, tentando melhorar, mas parece que minhas aulas estão do mesmo jeito ainda, né? Não houve muita mudança. Mas espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida de conteúdo, pode me questionar no WhatsApp que eu responderei, ok? No mais, beijo para vocês. Estou com saudade.